Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Meus irmãos, eu quero agradecer os irmãos que têm aceitado o desafio missionário. Eu acabei de receber aqui a primeira imagem de Nossa Senhora de Fátima, que nos foi enviada aí por um querido seguidor do nosso canal. E você também pode enviar uma imagem de Nossa Senhora de Fátima participando do nosso desafio missionário através do endereço que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E no vídeo de hoje eu quero atender mais uma sugestão de um protestante que é seguidor do nosso apostolado. Tem que ler também Isaías 42:8. Deus não divide a sua glória com ninguém. Meus irmãos, como já era de se esperar, toda a teologia protestante é assim. Eu fui professor de teologia quando fui pastor durante muitos anos, e uma coisa que era sempre muito nítida para mim era a seletividade das argumentações. Por exemplo, quando os protestantes queriam muito defender uma ideia, eles procuravam uma versão ou uma tradução da Bíblia que trouxesse exatamente as palavras que eles queriam utilizar para fundamentar as suas doutrinas ou para fundamentar as suas ideias. Então, observe como o amigo protestante do comentário procurou selecionar uma versão da Bíblia onde aparecem exatamente as palavras que ele quer fazer uso para tentar atacar a Igreja Católica. Na concepção e na intenção dele, o objetivo é dizer que a Igreja Católica é idólatra, pois divide a glória de Deus com os santos. Mas tão pobre, tão frágil é o argumento que basta apenas ler o mesmo versículo em outra versão e todo o castelo de doutrina construída por ele cai por terra como se fosse areia. Então, quando eu digo da fragilidade da doutrina protestante, não é uma crítica, é apenas uma constatação da realidade. Vamos ler então o mesmo versículo proposto pelo nosso comentarista desinformado. Isaías capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. A ninguém cederei a minha glória, nem aos ídolos a minha honra. Mais uma vez estamos aqui repetindo as mesmas respostas de sempre, com toda a paciência que o Espírito Santo nos dá. Existe uma diferença abissal entre imagem e ídolo. Imagem é apenas um ícone, uma representação que nos remete a uma lembrança. Essa lembrança pode ser de uma passagem da Bíblia, como da última ceia. Essa lembrança ela pode ser de algum familiar, de algum momento em família. Na época dos hebreus, no deserto, havia o costume entre alguns povos da construção de totens. Esses totens, eles eram uma forma de adoração aos seus deuses. Podia ser uma pedra ou uma pilha de pedras equilibradas umas sobre as outras. No entanto, observe que a Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, que o profeta Samuel ergueu uma pedra entre Mispa e Sem e a chamou de Ebenezer, que significa pedra do socorro, para comemorar a vitória sobre os filisteus com a declaração: até aqui nos ajudou o Senhor. Meus irmãos, a pedra não socorreu ninguém. A pedra não lutou contra os filisteus. A pedra que Samuel colocou entre Mispa e Sem não tinha poder nenhum, e nem mesmo Deus mandou que Samuel colocasse essa pedra. Mas ela era uma imagem, ela era um ícone, não um ídolo. Ela era uma lembrança de que Deus havia socorrido e ajudado o seu povo. Assim são as imagens dos santos católicos. Elas não têm poder algum. Elas são, em essência, gesso e tinta. Mas elas servem como um lembrete da importância da santidade, da renúncia a este mundo, do compromisso com Deus e da possibilidade que nós temos de viver uma vida santa. Já um ídolo é um Deus falso, um Deus que não existe, um Deus criado pela criatividade humana
que não tem nenhuma importância, nenhum proveito, e a este sim o Senhor nosso Deus não confere glória nenhuma. Muito ao contrário, o nosso Deus abomina os falsos deuses, os ídolos, as estátuas que as pessoas adoram como se fosse um Deus, ou como se o espírito de um Deus habitasse dentro dessas estátuas. A fragilidade do argumento do nosso amigo se destaca também na falta de critério em dizer que a glória da adoração Deus não divide, mas que Ele nos concede, que Ele compartilha conosco a sua glória. Veja esses textos, por exemplo. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 22, Jesus diz: Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Então, como Deus não compartilha da sua glória, se Jesus está dizendo que deu a sua glória aos seus apóstolos? Em Filipenses, São Paulo apóstolo ensina que a igreja tem que receber determinado irmão dessa forma: recebei-o no Senhor com todo o gozo e tende-o em honra. Como Deus não permite que um irmão seja honrado? Como não devemos honrar os santos que nos precederam na vida eterna? Em Salmos capítulo 8, versículo 5, falando sobre a criação do ser humano, Deus diz: Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Deus coroa o ser humano de honra e glória, meus irmãos. É claro que essa glória não se refere à latria, ou seja, ao culto de adoração, mas Deus comunica conosco, Deus compartilha conosco a sua glória. Na carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 10, nós lemos: Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Em Hebreus, existe uma repetição do que está escrito lá em Salmos, capítulo 8, versículo 5. Em Hebreus, capítulo 2, versículo 7, diz: Tu o fizeste um pouco menor que os anjos, de glória e honra o coroaste, e constituíste sobre as obras das tuas mãos. No Salmo de número 91, versículo 15, lemos que o próprio Deus diz sobre aquele que está no esconderijo do Altíssimo: Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. São Paulo apóstolo nos diz em Romanos capítulo 8, versículo 30: E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou também glorificou. Em Isaías capítulo 55, versículo 5, o profeta nos diz: Eis que chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Como vimos reiteradas vezes, Deus não divide a sua glória com ídolos, Deus não divide a sua glória com deuses falsos, Deus não divide a sua glória com deuses inventados pelos homens, mas Ele compartilha a sua glória com os santos, com aqueles que lhe servem com fidelidade. Agora eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o Deus que muitos pastores protestantes glorificam: Mamon, o dinheiro. E pelo dinheiro eles fazem qualquer coisa, até mesmo adoram o diabo se for preciso. Acompanhe. Tenho 7 pastores que são pactuados comigo. O quê? 7 pastores que são pactuados comigo, que estão, inclusive, já há 6 anos participando das missas negras, tendo relações... Botando varão pra trabalhar. Botando varão. Eu tenho varões, eu tenho 7 varões na igreja. Tenho 6. Pastor de igreja evangélica, Pastor já fez de igreja pacto evangélica, com você. casado, tudo, sim, para que a igreja prosperasse. Para que a igreja prosperasse. Empreendedor. Inclusive, vão lá, todos eles se conhecem, inclusive, entram na missa negra, se sentam nas pontas das mesas, inclusive do lado do bode,
tá? E pedem 2 meninas por cada um. Gulosos. 2 meninas por cada um. Tem um limite, que são 13 mulheres que a gente coloca, mas eles pedem 2 para cada um, e aí eu tenho que ver o que eu faço com os outros todos. Então eles utilizam primeiro, depois os outros utilizam. Também eles são muito ricos, eles me pagam muito bem, então eles têm prioridade. Meus irmãos, muitas vezes aqueles que defendem que Deus não divide a sua glória são os mesmos que dão a glória de Deus ao seu arqui-inimigo. Precisamos estar atentos, porque existem pessoas que frequentam uma igreja protestante, mas na verdade estão adorando um outro Deus. Que com essa mensagem, com essas palavras, você possa ter um dia abençoado. É o desejo do meu coração, no nome do Senhor Jesus.